Graça e paz, amados, amada igreja. O pastor Wagner está de férias essa semana que vem, mas no sábado ele já está aqui. E nós estamos aqui como pastor auxiliar. O que precisarem, né? Estamos à disposição, porque o pastor Wagner até colocou no WhatsApp dele lá um bilhetinho, férias, né? Então acho que nós entendemos o recado, né? Mas nós nos colocamos à disposição dos irmãos, precisando de alguma coisa que eu puder ajudar. E estamos à disposição de vocês. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Então tá bom. Hoje nós vamos falar do livro de Ruth. Esse livro está no Antigo Testamento. Ele é logo após Juízes e antes de 1 Samuel. Ruth, no capítulo 2, 12, nós vamos ler apenas esse versículo. Que o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essas palavras foram ditas por Boaz a Ruth, quando ela chegou em Belém, no campo dele, onde ele estava trabalhando. E você chegou hoje aqui, agora aqui na igreja, o que você veio buscar? Você veio buscar um refúgio? Veio buscar um milagre? Você veio buscar o quê na casa do nosso Deus? Na casa do seu Deus. E Ele está presente. Amados, vivemos num mundo no qual cedo ou mais tarde nós temos que enfrentar dificuldades. Algumas a gente consegue enfrentar com nossas próprias habilidades e capacidades naturais. Mas, porém, outras são verdadeiros desafios por qual nós não estamos preparados, pois vão além das nossas forças, vão além do que a gente pode fazer. Hoje nós vamos fazer um passeio por Belém, para que a gente possa entender o tema desse sermão, sob as asas do Todo-Poderoso. Belém, né, fica na Israel, a cidade de Belém, o nome, o significado de Belém é Casa do Pão. E lá morava uma família, Elimeleque e Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E sucedeu que nos dias de Juízes, foi antes de Reis, né, que nós vimos, houve uma estabilidade espiritual, social em Belém, em Israel, no próprio Israel, né? Então Belém, a casa do pão, enfrentou fome, porque eles estavam afastados do Senhor. E houve fome lá na casa onde que é chamado Casa do Pão. E essa família, né, querendo buscar onde tinha fartura, onde pudesse sobreviver, eles saíram e foram para um outro país, um outro reino, Moabe, que fazia fronteira com Israel, que hoje é a Jordânia. A família fugiu da fome, mas ela não conseguiu fugir da enfermidade. E logo que eles estavam lá, Elimeleque morreu. Aí ficou Noemi e os 2 filhos dela. Malom, com o passar de alguns dias, casou com Ruth e Quilion casou com Orfa, mulheres moabitas que eram daquela cidade, daquele reino, né? Mas daí uns 10 anos, aproximadamente, Malom e Quilion também morreram.
E aí Noemi ficou sozinha, sem esposo, sem marido e sem os 2 filhos. As 2 noras, elas não tinham obrigação de cuidar da sogra, porque elas eram novas, nem tiveram filhos, embora ficasse casado por 10 anos. E aí Noemi resolve voltar para Belém. E juntamente com as noras, falou, vamos para Belém. Porque Noemi soube que a casa do pão estava tendo pão novamente. Deus tinha visitado Belém, Israel, e novamente estava tendo pão lá. Porque quando Deus visita o seu povo, as coisas mudam, meu irmão. Quando Deus visita a nossa casa, as coisas mudam. Quando Deus visita a nossa família, as coisas mudam, as coisas se transformam. E aí Belém estava tendo pão, e aí quando ela soube disso, ela era uma luz no horizonte, e ela resolveu retornar juntamente com as noras, né? Só que quando ela estava a caminho, ela pensou melhor e pediu, falou, não é justo eu levar vocês comigo. Eu não posso oferecer nada para vocês, porque Noemi não tinha mais nada. O esposo já morreu, os filhos morreram, e ela falou, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Vão para a casa da mãe de vocês, e lá ela arruma um casamento, e vocês podem reconstituir a família de vocês. E aí elas abraçaram Noemi e falaram, não, nós vamos contigo, nós vamos estar com você, porque elas amavam Noemi. E aí a gente faz, né, uma observação, como é bom ela era uma boa sogra, né? Noemi era uma boa sogra, porque as 2 noras queriam ir com ela embora, queriam acompanhá-la e passar por um deserto, irmão. E para uma terra estrangeira, né, para elas, né? E aí Noemi, mesmo assim, insistiu com elas, falou assim, não, eu não posso oferecer mais nada, eu não tenho mais nenhum filho para oferecer, para que vocês pudessem casar com ele, né? E aí ela falou, mesmo eu não tenho nada a oferecer. E aí a órfã abraçou a sogra e falou, volte para a sua casa, para a casa da sua mãe. Deus falou, e com a graça de Deus você vai arrumar um novo casamento. E a órfã voltou. E aí a gente faz um parênteses, né? Com certeza, se a gente fosse pai da órfã, a gente queria que ela voltasse, né? E ela voltou para a casa dela. Mas Noemi, chorando, insistiu e falou assim, falou para Noemi, no 1,16, Ruth 1,16, não insista comigo para que eu te deixe e deixe de te seguir. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Noemi tinha pregado para Ruth, né? Noemi tinha evangelizado Ruth, e Ruth conheceu, de ouvir desse Deus. E ela falou, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo, porque certamente Noemi falou para Ruth do povo dela, falou da beneficência de você pegar e servir a esse Deus. Ela deve ter contado muitas histórias da Bíblia, né? Para Ruth, e Ruth se apaixonou, ela falou, o teu povo será o meu povo, e ela estava abandonando o povo dela para ter um novo povo. E aí ela foi. E ela estava tão decidida, e não houve como Noemi falar que deixasse ela. E ela foi, e chegando em Belém, as 2, a cidade ficou comovida com a chegada de Ruth. E Noemi, fazia 10 anos, né, que Noemi tinha ido embora, mais ou menos. E aí o pessoal ficou esperando, né? Noemi, que significa agradável, doçura. O pessoal falou, é você, Noemi? E ela falou assim, não me chame mais de Noemi, porque
Me chame agora de Mara, que significa amarga, porque o Senhor se voltou contra mim. Cheia parti, e vazia o Senhor me fez voltar. Aí ela falou, agora eu sou amarga, porque quando eu parti de Belém, eu estava cheia, e retornei vazia. Entretanto, por providência de Deus, né, quando eles chegaram, era a colheita da cevada. E aí Ruth, né, pegou Noemi como sua mentora, porque ela não conhecia bem a região, ela não conhecia o costume dos judeus, né, dos israelitas, como que era o costume daquele povo. E ela pediu para ir colher, pediu permissão para a sogra, e a sogra, como mentora, falou, vá e colha, né, as sementes, as espigas que eram caídas no caminho, quando os ceifeiros estavam fazendo a colheita da cevada. Então, quando caía aquelas espigas pelo caminho, era lei, né, da época de Moisés, que quando caísse era para deixar no caminho, para que as viúvas, os estrangeiros, os pobres, os órfãos, pudessem colher aquelas sementes, aquelas espigas para a sobrevivência deles. E o que sobrasse também ainda para os passarinhos, né? Porque, no caso, Noemi, ela não tinha mais ninguém para ajudá-la. E eles precisavam se alimentar, ela e a Ruth. E aí, ela foi fazer essa colheita. E a providência, né, de Deus, mais uma vez, o que aconteceu? Ela foi justamente num campo de um homem rico, um homem influente, poderoso da época, chamado Boaz. E Boaz era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E lá, quando ela estava colhendo as espigas caídas pelo chão, ele viu a ela e Ruth era muito bonita, e ele perguntou para os trabalhadores dele, quem é aquela moça que está trabalhando ali? Ele falou, essa dali é Ruth, ela é a nora moabita de Noemi, ainda já colocava, né, estrangeira, né, para não falar. E ele achou ela muito bonita, ele falou, foi lá conversar com ela e falou para ela assim, já dei ordem para que você coma lá junto com as minhas servas, que eles estão trabalhando. Você não precisa ir em outro campo para colher as espigas. Você fica aqui. Já dei ordem também para os rapazes, ninguém vai te tocar. Olha o cuidado de Deus, meu irmão. E aí ele acrescentou esse texto, essa palavra, esse versículo que nós lemos. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E aí a gente vai pegar umas lições desse texto aqui. Sob as asas do Todo-Poderoso podemos encontrar a proteção necessária. E ali, não que Deus tenha asa, não devemos imaginar isso, que Deus tem uma asa, né? Literalmente, trata-se de uma linguagem hebraica para expressar refúgio, cuidado, proteção sob a presença de Deus. O próprio Senhor Jesus usou essa figura semelhante ao dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis-te eu ajudar os teus filhos,
como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Veja lá a figura lá que eu coloquei, né? Uma chuva, e ela abriu as asas e os pintinhos entraram para se proteger da chuva. Imagine Deus, né, com a mão dele, falando, venha para baixo aqui, ó. É isso que ele está dizendo. Deus queria acolher o povo em proteção, mas muitos se recusaram. A maior parte de Jerusalém fez a escolha errada. Não quis estar debaixo das asas de Deus. Mas Ruth, fragilizada, buscou proteção para a sua vida. E vamos entender aqui, ó, Ruth e Noemi, por que ele falou assim, Deus te recompense, né? Por quê? O bem que ela fez. Que bem que a Ruth fez? Irmãos, ela veio com a sua sogra, viajaram aproximadamente 80 quilômetros. Ó, 80 quilômetros de Moabe até Belém. 80 quilômetros, eu peguei e pesquisei, é rodovia hoje que tem da Jordânia até Belém. Mas, naquele tempo, ela fez a pé, no deserto, né, de Moabe, lá, ó. Porque Moabe esse é um deserto, eles eram conhecidos pelas montanhas que tinham, os terrenos acidentados, áridos. Elas enfrentaram o frio, o calor de dia e o frio de noite, fome, né, sede, risco dos salteadores, porque eles era um lugar onde eles poderiam se esconder para pegar as pessoas, né, assaltar no deserto. Também tinha cobra, escorpiões, como a gente sabe. Pensa nesses sobreviventes, né, profissionais que eles participam desses reality show lá da TV. Eles vão lá para o Amazonas, outra hora vão lá para a África, enfrentando os animais, passando chuva, frio, e eles sobrevivem ali 10, 20 dias. É um desafio para eles, porque eles são profissionais, estão preparados para esses desafios. Agora imagine Ruth, uma moça, né? E a nova e a sogra Noemi, já de idade, nesse deserto. Então foi um bem que Ruth fez, porque a sogra talvez não tinha suportado, né, sozinha, essa caminhada. Além disso, Noemi ela era idosa, né? E elas estavam vulneráveis a um ambiente desconhecido, hostil, né? Já em Belém, Ruth enfrentou o risco ao apanhar a cevada. Para quem não conhece, essa cevada, parece trigo, né? O arroz, mas é a cevada. E eles produziam bastante, e ela foi, né? E lá ela era uma mulher bonita, estrangeira, e ela poderia ser assediada pelos homens que ali trabalhavam, além dos homens, ela poderia, os supervisores. Ela era viúva, ela estava lá, era estrangeira, não tinha pai, mãe, não tinha irmão, estava trabalhando num campo aberto. Mas, irmãos, amados, ninguém lhe fez mal. Ela estava debaixo das asas do Todo-Poderoso. E não há lugar mais seguro do que esse, de estar debaixo da mão de Deus. Não houve nada, ninguém, né? Pelo contrário, Boaz exerceu um papel de resgatador. Boaz, ainda quando viu ela, falou: você pode colher aqui. Ninguém vai mexer com você, ninguém vai te tocar. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que as mulheres, elas poderiam ser, né, molestadas por aqueles homens, assediadas. Ainda mais uma viúva estrangeira, sem ninguém para ajudá-la, né?
Se você deseja ou necessita proteção real, corra para Deus. Ele é todo poderoso e, sendo da vontade dele, nenhum inimigo humano ou espiritual poderá tocar a sua vida. Nenhum inimigo humano pode tocar em vocês. E nem espiritual. Porque muitas vezes nós ficamos com medo do humano, né? Mas o humano nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Mas o espiritual, irmão, a gente só enxerga com Deus. O inimigo espiritual, a gente só vê as ações dele depois, mas a gente não vê ele. Mas debaixo das asas do Todo-Poderoso, ele não tem permissão para nos tocar. Amém? Você crê nisso? Segunda lição, podemos encontrar melhores condições de sobrevivência sobre as asas do Todo-Poderoso. Melhores condições de sobrevivência. Porque nós estamos, né? Quem que não quer o melhor para a sua casa, para os seus filhos? Quem aqui de nós, o jovem, né, que não quer fazer uma faculdade que ele gosta, que ele anseia de fazer, quem depois quer casar, quer construir uma família, e ele quer o melhor. Porque não é só a gente sobreviver, né? Mas a gente tem que sobreviver e bem, né? E sob as asas do Todo-Poderoso, nós encontramos a proteção, encontramos provisão, melhores condições. E Ruth é o exemplo, né? Ruth, veja o que ela recebeu. Ela recebeu comida de sobra naquele dia. Olha só a sementinha, como é que é. Ela conseguiu 25 quilos naquele dia. Né? Juntar durante o dia. Só que ela não podia comer aquilo ainda, né? Só que quando Boaz mandou ela ir lá, ele tinha essa cevada torrada, né? Que era, né, já pronta para comer. E ela comeu, se fartou. E o que ela fez? Levou para a sogra, para Noemi, porque a bênção vem para você, mas vem para a sua casa também. A bênção de Deus é para nós e para a nossa casa. Amém? Ela teve permissão para colher onde somente os autorizados colhiam. Ela recebeu presente sem saber, quase 25 quilos de cevada, num único dia, sem ter plantado nada. E dia depois ela recebeu ainda mais 20 quilos. Olha lá o pão de cevada, tá? A gente ia pedir para o Marcelo fazer um pão de cevada, mas não deu tempo. A Bíblia não esconde que ela enfrentou dificuldade, meu irmão, mas mostra que sobre as asas do Todo-Poderoso encontrou melhores condições para viver. Que dificuldade? Ela teve que ir lá, colher. O que é para a gente fazer? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos parar, né, ficar se esperando lá, né? Se a Ruth ficasse lá com a Noemi dentro de casa, não ia chegar, né? Aquele pãozinho, né, gostoso, aquelas sementes boas lá já prontas para comer, né? A Bíblia não esconde que ela ia enfrentar dificuldade, as dificuldades dela, e mostra que sobre as asas ela encontrou melhores condições para viver. Se você deseja melhores condições de vida e ainda não se refugiou para debaixo das asas do Todo-Poderoso, não perca tempo. Corra, esse é o lugar seguro. Assim como Ruth, nós também podemos experimentar isso para nossas vidas. Podemos experimentar, meus irmãos. Podemos correr para baixo, fazer a nossa parte, como a Ruth fez. Ela foi trabalhar, ela foi buscar. Mas Deus acrescentou na vida dela mais do que ela estava buscando. Ela buscou alimento para aquele dia, para aquele mês, quem sabe, né, para aquela semana. Mas Deus acrescentou muito mais, porque ela se esforçou também. Amém, meus irmãos?
Olha lá, a semente, a cevada, né, sem casca, daquele jeito. Sob as asas do Todo-Poderoso, podemos encontrar meios para uma mudança total. Ainda na história de Ruth, vemos que sob as asas do Todo-Poderoso, podemos encontrar os meios de uma mudança completa. Observe, né, a vida de Ruth, antes e depois. No início da história de Ruth, ela estava sem Deus. O povo moabita, eles não tinham Deus, não criam no Deus poderoso. Eles tinham outros ídolos lá, né? Deus pagão. As mulheres eram sacerdotisas desse Deus deles. E ela não tinha Deus, mas ela ouviu de Deus. Noemi pregou e ela ouviu. A importância do evangelismo que a nossa missionária falou aqui na frente. Às vezes é uma bala que está entregando um doce no semáforo, mas quantas pessoas estão passando ali naquele carro que estão carentes de Deus e só queria ouvir aquela palavra, Jesus te ama. Só quer ouvir isso, ó. Jesus te ama. Você tem um Deus que te abraça. O evangelismo, meu irmão. Noemi evangelizou e Ruth não tinha Deus. Ela era sem Deus, sem povo. Porque ela estava deixando, quando ela sai de Moabe, ela deixa o povo dela. Ela estava falando, eu estou deixando esse povo. Porque ela falou, o teu povo será o meu povo. Quer dizer, o povo dela ela estava deixando. Pai, mãe, irmãos, né? Todos os parentes também. Os parentes estavam lá em outra terra, ficou em outra terra distante. Ela também não tinha marido. Era viúva, né? Não teve filhos e ainda não tinha comida. Dependendo da misericórdia alheia. Humanamente, Ruth estava sem saída. Não só ela, né? Como a sogra dela também, Noemi, né? E ainda ela estava responsável por Noemi, que ainda já dava sinais de depressão, né? Quando ela fala, agora eu estou amarga, né? No final da história, Ruth está com Deus, porque ela fala, o teu Deus é o meu Deus. Ruth é recebida em um novo povo, ela foi recebida, né, comparada a Raquel e Lia, matriarca, né, do povo judeu, né, matriarca das 12 tribos de Judá. Um bom marido, e olha lá, né, o Boaz era bom. Logo que ele chegou lá, como a gente sabe, ele cumprimenta na Bíblia, ele cumprimenta os trabalhadores, né, com a graça, com paz. Quando Ruth, né, amando de Noemi, a sua mentora, ela se deita nos pés de Boaz. Depois ele fala, primeiro vou fazer tudo certo, vamos resgatá-lo, você. Depois a gente vai casar, né? E ele não mexe com ela, manda ela sair num horário assim que ninguém visse. Por quê? Cuidado, né, com a pessoa, cuidado e zelo com a reputação de Ruth. Então ele era um homem bom, sabia honrar uma mulher, sabia honrar, né? Com filho, ela teve um filho com ele, Obed, fazendo parte de uma família com bens e herança restaurada, totalmente vitoriosa, porque ela veio buscar refúgio sob as asas do Todo-Poderoso. Não, irmãos, você quer uma mudança na sua vida? Você quer mudança para os seus filhos? Quer uma mudança para a sua família? Então corra para baixo das asas do Todo-Poderoso. Mais tarde, o bisneto de Ruth, o rei Davi, buscar refúgio sobre
as asas do Todo-Poderoso. E ele falava: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe o perigo. Com certeza ele aprendeu com a bisavó, né? O rei Davi. Assim como eles, como Ruth, vamos buscar refúgio seguro debaixo das asas do Todo-Poderoso. Se não fosse assim, né? O Senhor Jesus não nos teria convidado quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente muitas vezes pensa assim, essas palavras aí são para aqueles que ainda não conhecem. São para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Mas são para nós, irmãos, também. São para eles também, mas é para nós também. Às vezes a gente também cansa. Às vezes a gente também entra em dificuldade. Às vezes também nós estamos sobrecarregados. E aí é a hora da gente parar e correr para baixo das asas do Todo-Poderoso. Buscar abrigo no Senhor. Amém? A genealogia de Ruth foi, Salmão gerou Boaz, né, o marido da Ruth. Depois Boaz gerou Obed, que é o filho deles, né? E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E uma estrangeira, ela entrou na genealogia de Jesus. Quando o povo era judeu, né? Esse direito. Mas porque ela foi buscar o refúgio, ela foi buscar o Senhor, porque ela creu nele. E aí, quando a gente olha o papel do resgatador, que no caso foi Boaz, nós vimos assim, Ruth se jogou, né? A mentoria de Noemi foi importante. E aí a gente fala assim, jovens, né? Houve a mentoria do seu pai, da sua mãe. Seu pai e sua mãe são os mentores da gente, de vocês. Mesmo a gente casado, quem é casado, novo, houve a mentoria de um pai, da mãe, ou das pessoas mais velhas, avô, que seja, do pastor. Ruth seguiu direitinho a mentoria de Noemi. E ela conseguiu tudo. Não precisou fazer nada, dar algum golpe, não precisou se prostituir, nada. Só seguiu os passos que deveriam ser feitos. Porque um mentor na vida da pessoa é importante. Boaz era parente chegado do marido de Noemi, Abimeleque. Então ele poderia fazer se resgatar. Como que era esse resgate? O parente mais chegado, ele tinha direito de resgatar, comprar uma propriedade que aquele parente tinha vendido por pobreza. Poderia comprar um escravo que foi vendido por dívida. Poderia casar com a viúva do falecido para suscitar a descendência dele. Ele tinha um papel importante, esse resgatador. Só que Boaz, ele quis fazer isso, quando a Ruth se deita nos pés da cama onde ele estava deitado. Mas tinha um parente mais chegado ainda. E foi consultado esse parente. E Boaz, primeiro, ele falou assim, vou consultar se ele quer te resgatar, Ruth. Você e a Noemi. Se ele não aceitar, então eu vou te resgatar. Mas a preferência é dele, quer dizer, ele estava na frente. E aí, ele foi lá e de cara ele falou, não, eu quero resgatar, vou comprar as terras que era de Abimeleque. Mas quando falou que ele ia casar com a viúva de Malom, né? Aí ele falou, não, aí eu vou estar
a herança, né? Eu tenho minha herança para meus filhos, eu não quero repartir. E aí ele teve que fazer um acordo em praça, né? Se vocês lerem depois no final da história, ele faz esse acordo, tira um sapato, né? Entrega. E aí Boaz vai e faz o resgate de Ruth. Ruth era uma estrangeira, não era israelita, era estrangeiro. E faz esse resgate. E consegue, né? Pagou, né, pelo terreno de Noemi e consegue fazer esse resgate, casou com ela e teve esse filho. E Ruth saiu vitoriosa. Nós também temos um resgatador. Acho que passou demais. Olha lá. Cristo também. Nós cantamos a última música. Ele nos resgatou. Cristo também fez esse resgate. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas. O povo de Deus que Deus escolheu foi Israel. Não foi os brasileiros, não fomos nós. Não foi nem os que estão vizinhos lá, nem o pessoal de Moabe. Cristo veio nos resgatar também. E ele, assim como Boaz, ele teve que pagar um preço. E ele pagou o preço na cruz. Um preço pesado, muito caro. Um preço que ninguém conseguiria pagar. Um preço impagável. E nós, estrangeiros, somos agora filhos de Deus. Nós agora podemos viver, porque nós temos uma herança. Nós temos um Pai celestial. Nós somos filhos de Deus. E com Ele, nós vamos morar na glória um dia. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Faz sentido para você, meu irmão? Você entendeu o papel do resgate? Boaz fez por amor a Ruth, ele fez o resgate dela. E Cristo, por amor à igreja, por amor à noiva dele, que é a igreja, eu, você, nossos filhos, nossa família, ele também morreu na cruz. Pagou um preço. Boaz teve que ir em praça pública para que todos pudessem ver o acordo que ele estava fazendo com aquele parente mais próximo. Cristo também morreu numa cruz, no alto, para que todos pudessem ver que ele estava pagando, para que o nosso inimigo, o nosso adversário pudesse ver que ele estava pagando um preço muito alto e nos libertando da escravidão, do pecado, e nos trazendo para a luz, nos trazendo para uma vida melhor, para uma vida vitoriosa, para uma vida com Deus. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Eu não sei como é que você está. Não sei como é que você entrou, né, nesse culto. Nós não sabemos o que você passou nesse dia. Mas eu quero te convidar, venha para baixo das asas do Todo-Poderoso. Porque nele você vai encontrar a proteção, o refúgio. Mas, pastor, eu já estou embaixo. Traga seu filho. Traga seu irmão. Traga sua família. Pastor, eu já estou, mas então traga a sua mãe, o seu pai. Porque não tem outro lugar, meus irmãos, porque o nosso resgatador, que é Cristo, ele fala, venha se está cansado. Venha se estiver sobrecarregado. Venha para ter a graça, a vida eterna. Então vamos orar. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, essa palavra eu queria que alguém tivesse ouvido. Não é para mim, né? Então vamos levantar a sua mão, vamos orar agora,
clamar por aqueles que ainda não aceitaram. Se você já tem, você ora, confirme, né, que você está feliz sobre as mãos do Senhor, do Todo-Poderoso. Amém? Então vamos levantar nossa mão como um ato de fé e vamos estar orando agora. Eterno e bondoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor, poderoso é o Senhor, e o Senhor reina eternamente, Pai. O Senhor reina porque o Senhor é Deus. O Senhor reina porque não há outro Deus além de Ti. O Senhor reina porque o Senhor fez o céu, a terra, o mar, tudo o que existe. E o Senhor fez a mim e a todos os nossos irmãos aqui, Pai. Se nós respiramos, é porque o Senhor nos deu esse ar. Se nós caminhamos, é porque o Senhor nos deu a perna, braço. Se nós falamos, é porque o Senhor nos deu a voz. Se nós ouvimos, é porque o Senhor nos deu a audição. Porque tudo está nas suas mãos, Senhor. Tudo te pertence e tudo está no seu controle, Pai amado. Deus de Ruth, Deus de Noemi, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor é o nosso Deus, porque nós aceitamos a redenção de Cristo na cruz. Nós aceitamos Jesus como o nosso Redentor, o preço que Ele pagou na cruz. Nós reconhecemos e nós nos curvamos diante do Senhor. Pai, mas nós queremos a nossa casa também. Nós queremos nossos filhos, Senhor. Nós queremos os nossos irmãos. Nós queremos nossos pais. Nós queremos, Pai, toda a nossa casa. Também nós queremos nossos amigos, Senhor. Porque não há lugar melhor, não há lugar a não ser debaixo das suas mãos. Não há outro lugar que nós possamos viver, Pai, se não for sobre as tuas asas, sobre o teu cuidado, Senhor, sobre a sua proteção, Pai amado. Nós não somos ninguém. Por isso nós te pedimos, Senhor, faça a sua obra na nossa casa, faça a sua obra na minha vida, na minha casa, na casa dos meus irmãos, na casa dos nossos parentes, Senhor. Nós não queremos nenhum, Pai. Nós somos povo do teu povo, Pai. Somos família tua, Senhor. E nós queremos morar na glória contigo, Pai. Até o dia que o Senhor nos chamar, nós queremos ainda aqui, Senhor, viver no céu, aqui na terra, até o dia que o Senhor nos chamar para juntos de Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Recebeis a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Amém.